Glória a Deus. É muito bom vir estar com vocês aqui. Vamos ler. Hã? Teclado tocando ou quer dizer? Não, pode ser o teclado. Isso. Teclado, isso. É uma alegria muito grande estar aqui. Ver a prosperidade de vocês, tão bom. Gilson e Cris são filhos. E para mim sempre foi um privilégio tê-los como filhos. E eu sou pastor dele até hoje. Ele está sob minha autoridade espiritual e essa igreja está nesse guarda-chuva. Aqui ninguém se meta com ele, porque ele tem pastor. Respeite a autoridade espiritual que Deus colocou sobre vocês. Amanhã eu vou falar na melodia sobre isso. A pós-modernidade e a questão da autoridade espiritual e da obediência. Tema muito importante. Vocês têm pastor, ele aqui é o anjo de Deus. Tem pastora, ela aqui é a anja de Deus, invenção minha. Respeite que eles foram colocados pelo Senhor aqui. Ele não é paraquedista não, começou essa obra aqui, ele disse para mim, Pastor Paulo, que tal a gente abrir uma Monte Oreb lá em Padre Miguel? Sim, vai em frente, meu filho. Veio, começou, e o trabalho cresceu tanto. A gente não é dono de nada. É Deus é que é dono, e é o reino. É o reino. É o reino. Veja quantas pessoas salvas aqui. E começou, foi crescendo, e não para de crescer. E a gente se alegra, não é verdade? Alegra com vocês aqui. Quantos aqui ainda começaram lá naqueles primórdios? Levante a mão. Pode ficar de pé? Pode ficar de pé? Isso, todo quem começou aqui. Olha, eu quero dizer a vocês, vocês representam a raiz dessa igreja. Vocês são os fundadores dessa obra que Deus está fazendo vicejar, prosperar, crescer, multiplicar, frutificar. Que Deus possa abençoar. Eu gostaria que vocês aplaudissem a ele. O pastor, a pastora e esses irmãos. Eles aqui começaram isso aqui. O nosso povo é um pouco sem memória, né? Pode sentar. O nosso povo é um pouco sem memória. Nós não podemos, nós temos que ter memória. Ser gratos. Gratidão é a memória do coração. Ingratidão é o Alzheimer da alma. Quando a pessoa é ingrata, ela sofre de uma perda de memória de tudo aquilo que foi feito. Então esse pastor com a sua esposa Cris, as suas filhas lindas, elas eram pequenininhas aqui, não é? Então, moças lindas, não é? E tudo isso eu estou aqui emocionado. Não comecei ainda a pregar porque eu estou emocionado aqui, estou impactado. Tá bom? Vamos para frente. Eu sou vascaíno. Mas eu me lembro de uma frase do Bruno Henrique no jogo contra o Vasco. O Vasco deu um coro de 3-0. E aquele jogo eu até admirei. Como é que pode o Flamengo com um timaço desse perder? Né? Aí depois teve um jogo que eu me lembro que foi empate. O Vasco empatou no finalzinho do jogo. Aí o Bruno Henrique disse assim, nós estamos em outro patamar. Vocês começam hoje um outro patamar.
Deus quer mais da igreja, Deus quer mais do pastor, Deus quer mais da vida da gente. Deus quer mais de você como homem de Deus, mulher de Deus, para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Pastor me disse que eu tenho até 8h30, não sei, ali tem aquele relógio ali, me lembra de um pastor, que ele foi numa igreja, ele tinha a igreja dele, ele pregava, tinha horário para terminar. O pessoal tinha que pegar o ônibus. Só que aquele pastor pregava 2 horas. Todo domingo era 2 horas e o pessoal perdia o ônibus. Aí falaram para a esposa do pastor, Pastora Cris, escreva o horário, fala aí com o pastor. Aí ela foi e disse, meu filho, como é que você vai pregar mesmo? Tem que terminar 8h30, que acaba o culto 8h30. E o relógio ali, aí tá bom. Aí ela teve uma ideia, bota uma pastilha na boca. Quando ela dissolver, acabou o sermão. Primeiro domingo ele botou a pastilha, pregou 8h30, acabou o culto. Segundo domingo, 8h30. Terceiro domingo, 8h30. Quando chegou no 4º domingo, naquele tempo o pastor usava terno. Aliás, o terno era o segundo Espírito Santo, né? O primeiro Espírito Santo estava lá dentro. O segundo Espírito Santo era o terno e a gravata. Aquela gravata, não é? Língua de vaca, igual a assembleana. Aí ele começou... Ele pregou meia hora e a pastilha não se ouvia. Ele foi ficando nervoso, pregou 1 hora, 1h30. E ele ficou aborrecido. Aí quando ele meteu a mão na boca, descobriu que havia colocado um botão que estava no bolso do paletó. Não sei se vou acabar 8h30. Estou avisando aí, como hoje é festa, na festa, e outra, eu daqui a pouco vou embora, deixo o problema com vocês e com o pastor de vocês. Não tem nada comigo. Gostei do rapaz aqui, do Henrique, que falou sobre oferta. Cadê ele? Gostei, tu tem pinta de pastor, cara. Eu falei para o pastor, não foi? Tem pinta, uma pinta de pastor, o cara, rapaz. E Deus te abençoe, meu amado. Deus te faça crescer. Ah, minha água está aqui. Presta atenção, gente. Eu gostaria de ler um texto com vocês que diz assim. É Gênesis capítulo 39. Gênesis 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio ser homem próspero. E estava na casa de seu senhor egípcio, vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Tudo que José tocava, prosperava. Senhor, nós estamos nessa noite, queremos ser instrumento nas tuas mãos para ministrar a vida dos teus filhos. Abençoa cada um deles. Nos abençoa também, Senhor. Que o seu nome seja glorificado. Que eu diminua e que o teu Espírito Santo me use para que Cristo seja enaltecido. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, José é uma coisa linda a vida de José, não é? Me empolgo com a vida de José, porque José era o cara que tinha tudo para não dar certo. Tinha tido tudo para não dar certo. O pai dele, não é, o criou assim como filho preferido. Isso é um problema na família. Uma família disfuncional normalmente tem filho preferido. Ele é o queridinho da mamãe, é o queridinho da vovó, é o queridinho do papai. E José era o filho preferido de Jacó junto com Benjamim, que eram filhos da mulher que ele mais amava, que havia falecido. E ele
Tem pai que não tem simancol, é o filho preferido, e ele demonstra isso claramente. Isso é um erro tremendo na família. Isso cria uma desestabilização dos outros filhos, e aquilo as pessoas levam para a vida toda, não é? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E Jacó, ele, não sei se ele já estava repetindo a história da sua família. Tem gente que repete a história da sua família. Ele foi preferido lá atrás e depois ele na sua casa, ele repete a história de ter um filho preferido, um filho queridinho. Querido, todos os filhos são filhos, têm que ser amados, têm que ser carinhados, têm que ser respeitados. São diferentes. São diferentes, nossos filhos são diferentes, totalmente diferentes. E o nosso querido José, ele ganha uma roupa colorida, maravilhosa. Jacó disse assim: olha, meu filho, aqui está para você esse casaco da Louis Vuitton. Todo mundo, ele ganha Louis Vuitton e a gente ganha o Vitão lá do Paraguai, né? Então ele criou um problema lá. O José era fruto de um problema nas raízes do relacionamento. Era uma família um tanto complicada. Vocês vejam aí na história, não era uma família complicada, e que ela foi se consertando através do tempo. Toda a família é assim, às vezes ela começa complicada e com o tempo as coisas vão se resolvendo. Vão se resolvendo, e lá na frente vocês vão ver que a família de José se resolveu de maneira poderosa e foi um instrumento nas mãos de Deus. Mas lógico, Deus tinha um propósito para aquilo. Deus tinha um propósito, mas José, ele era, vamos dizer assim, muito imaturo. Deus tem um propósito para a gente, mas a gente tem que ter simancol, ter maturidade. E José não tinha essa maturidade, porque ele era arrogante, soberbo, baixa inteligência emocional. Você sabe que uma das coisas mais importantes que nós temos é inteligência espiritual e inteligência emocional. Uma pessoa que tem inteligência emocional, ela se relaciona bem. E quando você tem amigos e você se relaciona bem, você vai muito mais longe do que você possa imaginar. Vamos ver alguns casos aqui. Naamã, ele é leproso, e lá na casa dele tem uma menina que tinha os princípios das coisas de Deus. Ela disse para a esposa de Naamã: se ele fosse lá na minha terra, em Israel, lá tem profeta que resolveu o problema dele. Tem gente que vem para nossa casa para abençoar. Aí ele foi. Naamã, eu acho que era um cara muito bacana. Era um camarada de excelente relacionamento. Grande inteligência emocional. Aí você vê que Naamã, ele chega lá e o profeta manda dizer para ele: Geazi, vai lá e diz a ele que ele se mergulhe 7 vezes no Rio Jordão e está resolvido o problema dele, eu não quero papo com ele. Naamã primeiro deve ter ficado chocado. Eu sou general do maior exército da Síria. Estou aqui a mando do rei da Síria e esse profeta nem me recebe e manda um recado para mim. Eu tenho rios melhores lá na Síria do que esse Jordãozinho aí. Eu já fui 3 vezes em Israel, vou a 4ª vez agora em maio. O Rio Jordão, ele é bem curtinho mesmo. Ele não é um rio caudaloso, representativo em termos de grandeza. Tem um rio muito melhor. Mas o camarada tinha amigos que ele construiu. E quando você constrói amizades, os teus amigos te ajudam a vencer. Você olha assim: general,
que te custa? O que custa o senhor entrar no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes? Não vai custar nada. Assim é que é amigo. Aí, ele que era um cara inteligente, não é? Disse, então tá bem, vou ouvir a voz dos meus amigos. Ele possuía amigos, porque esses amigos foram construídos por ele. Você tem que construir relacionamentos saudáveis. Seu vizinho, de porta da frente da sua casa, conversa com você? Seu vizinho sabe seu nome? O seu vizinho sabe que você é crente? O seu vizinho já ganhou uma Bíblia? O seu vizinho, quando está precisando de alguma coisa, você está lá para ajudar ele? No meu prédio, todo ano, eu dou. Na Páscoa, um livro. No Natal, outro livro. A todos os meus vizinhos de prédio. Eu sou vascaíno, mas ganho a roupa do Flamengo. Eu ando de Flamengo lá no meu condomínio. Mais do que vencedor, né? Sou bobo de andar de roupa do Vasco para ser apedrejado. Aí, não é verdade? Eu ando e todo mundo me conhece. Todos os seguranças lá do condomínio, eu brinco com ele. Como é que tá a comida hoje aí? Rapaz, essa quentinha aí deve ter uma lagosta aí e só camarão VG. Ó, daqui a pouco vai chegar a Coca-Cola gelada e o pudim de leite, hein? Aí eles morrem de rir. Amigo, constrói amizade. Um dia você vai precisar do teu vizinho. Naamã, que general, mergulha. Ele mergulhou e se deu bem. Vamos ver outro cara que construiu relacionamento. Ele era aleijado. Aí os 4 amigos disseram assim, vamos levar para resolver o problema dele. Jesus vai curar. Quem tem amigo nunca morre aleijado. É verdade, quem tem amigo nunca morre aleijado. Pegaram ele. Ih, tem gente aberta aí, só tem uma saída. Nós entramos lá por cima. Aí entraram, meu irmão. E quando ele desceu pelas cordas ali, aqueles amigos foram instrumentos de Deus para que ele fosse curado. Quem tem amigo não morre aleijado. Diga pro teu vizinho aí, quem tem amigo não morre aleijado. Ah, não morre nada. Sou amigo do seu pastor, tenho carinho por ele. Cada telefonema nosso é gostoso. Saímos às vezes para almoçar. Temos que sair mais. Agora eu vou ter mais tempo. Então você tem que construir isso. E José não tinha. José ainda não tinha essa expertise. José não tinha essa expertise. Que ele tinha que conquistar os seus irmãos. Ele foi inábil. Inábil por quê? Conta 2 sonhos. Os feixes eram os irmãos. Depois o pai, a mãe, toda a família se curvando para ele. Inábil, soberbo, arrogante. Quem é que gosta de gente soberba, arrogante? Eu não gosto. Então ele precisava de uma experiência. Deus tinha um propósito para ele, mas Deus precisava trabalhar na vida dele, trabalhar nos relacionamentos internos, intrapessoais. Deus precisava desenvolver a questão emocional. E ele precisava entender. E só se aprende passando pela moenda. Tu está no deserto, Deus quer te ensinar alguma coisa. Não reclama do deserto não. Dá glória a Deus. Se submete ao Senhor, que lá na frente Ele tem coisa grande para a tua vida. Deus tem coisa grande para a tua vida.
Vai naquele deserto, não sabe, vai murmurando às vezes, vai reclamando, mas lá na frente Deus vai te abençoar de maneira poderosa. Agora, ele teve sequelas. Ele teve sequelas dessa atitude dele. A rejeição dos irmãos era muito grande, profunda. O que fizeram? Vamos resolver, só matando. Vamos matar não, vamos vender. Jogaram ele num poço. Tanto é que o título da mensagem é Do Poço ao Palácio. Está aqui? Do Poço ao Palácio. Foi para o poço. Uma cisterna. Estava aberta ali para colher água da chuva. E ele foi vendido. Aí começa o processo de aprendizagem. Deus é didático para preparar a vida da gente para coisas grandes. Pastor Cláudio Duarte diz que quem nasce grande é monstro. Quem nasceu aqui com 15 quilos, levante a mão. Tem alguém? Não, não é? Todo mundo com 3.900, 3.200. Né? Às vezes alguns peraltas nascem com 5. Já é meio, bem pesadinho, não é? Ninguém nasce falando. Então, é um processo. Deus vai preparando a gente. Deus está te preparando para coisas maravilhosas na sua vida. Então não reclame não. Não reclame não da moeda não. Você vai ter que ir caminhando. Então José teve sequelas disso. Ele possuía na época 13 anos. Ficou 7 anos das vacas magras. Vacas gordas, 7 anos, ele ficou 13 anos, ele tinha 17 anos, ele ficou 13 anos sofrendo lá até chegar ao faraó. 7 anos de vaca gorda, 7 anos de vaca magra, depois 2 anos, 13, 7, 7 e 2 dá 13, 20, 27, 29 anos para ver a família de novo. 29 anos, Deus trabalhando na vida dele. E esse período, ele teve 2 filhos. E ele botou, os filhos têm um profundo significado na vida da gente. Botou o nome de um filho, Manassés, passado. Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Aí no outro ele botou Efraim. Primeiro, remeteu ao passado, Manassés. O segundo, Efraim, presente e futuro. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Tinha significado, o nome dele, do passado, Manassés, do presente, do futuro, Efraim. Então faltava esse homem, essa experiência, que foi trabalhando na vida dele de maneira poderosa. O que ele aprendeu ali? Ele aprendeu um processo, primeiro, de rejeição. É ruim ser rejeitado? É. Agora, você não pode, presta atenção, pegue o limão da rejeição na tua vida e transforme numa limonada. Está sendo, pastor, tem gente na igreja que fica preso há 30 anos atrás. Eu fui rejeitado pelo meu pai, eu fui rejeitado pela sociedade, eu fui rejeitado por isso. É uma vítima, ele entra num processo de vitimização. Eu sofro e tal. Eu tenho uma sobrinha, meu irmão, ela tem atualmente 42 anos. Meu Deus, eu já fiz tudo que eu posso. Pastora Marileia também. Essa sobrinha, ela tem um processo de rejeição tremendo. A gente faz de tudo por ela. Todo emprego, eu já botei em 2 empregos. Todo emprego ela sai. Ela cria na mente dela
No último emprego, ela saiu de uma sessão, aí o presidente da instituição era meu amigo, depois botou na segunda sessão para trabalhar, depois botou na terceira, ele me telefonou, não aguento mais. Ela não se dá bem com ninguém por causa da rejeição interna. Na casa dela, ela não se relaciona quase com as pessoas. Ela fica dentro de um quarto, com essas redes sociais. Aliás, hoje a mocidade só vive nessas redes sociais, né? Facebook, Instagram, TikTok, não é? Só vive hoje nisso. É uma juventude da pós-modernidade que está entrando na chamada geração líquida. Bauman fala muito disso. Superficial, não lê quando vê um livro assim, não é? Por exemplo, eu gosto de ler livro de 500 páginas. Essa garotada nem livro de 5 páginas lê. Nem anúncio. Tá tão viciado, não é? E outra coisa, só sabe tirar fotografia. E eu investigo tudo. Outro dia eu vi uma irmã da igreja, ela na fotografia. Aí eu, que isso, minha irmã? Tá carente, tá querendo arranjar casamento, minha irmã? Botei pra ela. Que isso? Aí outra é assim. Eu vi outro dia uma irmã que ela trocou num negócio de TikTok 15 vestidos. Aí eu botei pra ela assim, a irmã deve estar naquela fase. Todo aquele que vier a mim não lançarei fora. Tá em crise. Superficial, a gente tem que ler a Bíblia, tem que ler muito, tem que se preparar. Então, rejeição, meu irmão, Deus teve que trabalhar na vida dele essa rejeição que ele possuía. Deus tem que trabalhar em você. Fique congelado no passado, não. A rejeição congela a gente no passado e não deixa você ter um feliz presente e você fica sem futuro. Pastor, meu noivo me deixou no altar. A fila andou, arranja outro. Olha a bola, vai ficar presa. Pastor, meu marido me abandonou, me deixou. Eu tenho isso na igreja grande, vocês sabem que é muito isso, né? Demais. Pastor, meu marido me deixou, foi para outra. Eu digo, minha irmã, está na Bíblia. Ele lhe abandonou. E o abandono já era ao adultério dele, a irmã está ali para casar de novo. Oh, pastor, eu fui na casa dela, ela tinha fotografia até para sentar no vaso sanitário do camarada. Eu digo, como é? Queima isso tudo em nome de Jesus. Apaga esse homem da tua vida. Apaga esse homem da tua vida. Vai ficar aí. Fica rejeitado, não, tem que começar a história nova. Hoje é 14 anos, uma nova história para essa igreja. Vamos para mais para frente. Uma nova história para a tua vida. Vamos para mais para frente. E ele teve que sofrer 29 anos com a ausência do pai, de todo mundo. Lógico. Quem entende de Bíblia sabe que aquilo ali era um propósito de Deus para a preservação da nação de Israel, que Deus estava preparando, que viria o Salvador. É lógico, mas ele podia evitar muita coisa aqui. Tem gente que não sabe. Frustração. Pastor, já quebrei 3 vezes a minha empresa. Vai quebrar a 4ª. Vai quebrar a 5ª. Mas um dia vai consertar e você vai prosperar, meu filho. Fica frustrado não. Pandemia está difícil. Crise é momento de crescimento. Repita, crise é momento de crescimento. A gente aprende nas crises. É na crise que você se desenvolve. É na crise que você começa a despertar novas expertises. É na crise que você começa a ver novos caminhos. É na crise que você começa a olhar para a tua vida e fazer uma autoavaliação. O que é que eu preciso mudar para melhorar?
eu avalio a minha vida constantemente. O que eu consegui? O que eu consegui? Eu preciso melhorar em quê? O que eu preciso melhorar no meu ministério? O que eu preciso melhorar no meu casamento? Meu casamento, pastor, o senhor é pastor, deve ser um casamento perfeito. Se tivesse uma tela na tua casa, tu não ia achar, não. Lá o couro come de vez em quando. Casamento, meu irmão, é isso aí. Você vai ter, você ama, mas você vai, o amor ele vai se desenvolvendo. Mas vocês são duas pessoas diferentes. Exceto se você for casado com um homem banana, não é verdade? Aquele homem que a mulher fala e ele não fala. É uma mosca morta. Tá bom, meu amor. Em nome de Jesus, não quero ninguém aqui mosca morta, não. Vou exorcizar hoje, em nome de Jesus. Homem tem que ser homem mesmo. Educado, carinhoso, etc. Brabo de vez em quando. Eu sou brabo de vez em quando. A pastora Marileia, né? Ela disse, eu estou orando para você se tornar igual a Moisés. Aí semana passada, escuta só que engraçada essa. Porque semana passada, né? Eu assisti o jogo do Vasco Sampaio Corrêa. Eu fiquei indignado quando o neném perdeu aquele pênalti. Eu fui dormir. Aí eu fui dormir, aí ela olhou assim, coitada de mim, amanhã de manhã esse homem vai levantar. Eu levantei manso, cheio do Espírito Santo. Aí já estávamos atrasados, porque no primeiro domingo lá nós fazemos uma oração 7 horas da manhã. Oramos pela igreja. Aí eu convido todo mundo. Aí depois nós fazemos um café livre com sanduíche para todo mundo. A gente fica muito bom. Aí ela estava atrasada. E eu estava calmo. Nem eu me reconheci. Aí ela, dá tempo de eu tomar um iogurte? Dá, meu amor. Entrou no carro, aí ela foi dirigindo, né? Que eu ia pregar. Aí ela começou a reclamar de um monte de troço e eu calado. Aí ela, você não vai falar nada, não? E eu calado. Eu estava frustrando ela. E ela falava, e eu calado. Você sabe como é que você vence uma pessoa numa briga? Aí você começa a falar assim, bem baixinho. Tá bom, tá legal. Aí daqui a pouco ela está sentindo que ela está falando muito alto. Ela vai ter que diminuir, vai acalmando. Aí foi, né? Olha, da minha casa a Campo Grande, a Monte Oreb, são 45 quilômetros. Quando ela chegou lá, ela chegou calminha. Aí ela disse, eu não te entendi hoje. Eu disse, querida, você não crê no poder da oração? Você não ora tanto tempo para eu ser Moisés calminho? Moisés chegou aqui hoje. Meu irmão, fica frustrado não. Tem coisa que a vida é feita de vitórias e derrotas. Tem gente que ele sofre de triunfalismo. O que é um triunfalista? A mulher está doente, câncer. O filho é um delinquente. A filha, periguete gospel. A sogra perturba a vida dele. Aí você pergunta, como é que vai, meu irmão? Tá tudo bem. Com Jesus vai tudo bem. Que isso, meu irmão? Jesus está na vida da gente, mas quando está ruim, você tem que dizer, ó, está ruim, mas eu creio que Jesus vai me dar a vitória. Para desse negócio de triunfalismo aí. Isso não é bom, não. Quando a gente precisar... Ih, meu Deus do céu. Meu Deus. Jesus me telefonou, mas eu não pude atender. Eu esqueci de desligar.
E é o seminarista lá, ele sabe que se o pastor não chegar para pregar, é ele que tem que pregar. E ele tem que me perguntar, não vai perguntar, prega logo, cara. Não é? Aí, como não estava falando aqui, estava falando o quê? Foi o quê? Triunfalista, tem cara que é triunfalista. A vida tem frustrações, tem dificuldade, todo mundo tem. É um negócio que você faz e não dá certo. Eu tenho um amigo que ele já quebrou 7 vezes. Ele só foi acertar na 8ª. Ele já teve loja de tapete, loja de lustre, loja de perfume, teve tudo. Acertou. Ontem eu cheguei de jatinho dele, jatinho executivo dele. Entendeu? Ah, vou ficar no meu passado. Não. A vida é cheia de batalhas, não é? De lutas, de tal. Mas você vai ser guindado. Não viva debaixo da égide de um sentimento de desamparo. Tem gente que fica... vamos ver. Eu gosto de José, que ele não tinha sentimento de desamparo, não. Ele sabia que o Deus dele estava com ele. Ele foi para a casa de Potifar, tudo que era dado na casa na mão dele prosperava. A vida de Potifar, a casa, tudo de Potifar prosperou quando José ficou lá. A prisão que ele foi, houve prosperidade lá dentro. E ele não ficava com esse sentimento de desamparo. Deus me desamparou. Deus me desamparou. Não desamparou nada, meu filho. O Senhor está contigo. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus está com a gente. Não fica preocupado não. Deus está com a gente. Tem gente que parece que teme mais ao diabo do que a Deus. Eu temo a Deus. O diabo não, ele é um desdentado, já está com o endereço dele certo, porque é para o inferno. E tem gente que, pastor, eu fui na Universal, comprei uma vassourinha para espantar demônio na tua casa, na minha casa. Meu Deus, isso é bobo, rapaz. Comprei sal grosso, pastor, eu estou mal no meu casamento, eu fui na Universal, comprei uma rosa, aquela rosa eu vou levar para queimar. Quem queimar é você. Você tem que crer no poder de Deus. O Senhor está comigo. Diga assim: o Espírito Santo mora dentro de mim. Com convicção: o Espírito Santo mora dentro de mim. Então, meu filho, não fica com medo de nada não. Vai em frente. Você não está desamparado não. Você é a menina dos olhos de Deus. Agora você tem que aprender. Para ser um vitorioso, você tem que aprender. Você tem que adquirir resiliência, capacidade para sofrer. Porque sofrimento também, ele é um processo de aprendizagem. A gente sofre para estar lá na frente. Querido, tenho 47 anos de ministério. Quando comecei o ministério na igreja, o papo era o seguinte: ao primeiro ano chegarás e ao segundo não passarás. Tinha lá um monte de irmãos que eram os donos da igreja, diáconos. Aí o primeiro sermão, eu abri a Bíblia e disse: vamos ler Tiago. Resisti ao diácono e ele fugirá de vós. Aí os caras pensaram assim: esse aí vai pegar a gente. E eu elogiava os diáconos: vocês são uma bênção. Vocês são uma bênção. Falava só bem deles. Conversava e tal.
Eu tive resistência. Vocês sabem quantos anos eu levei para começar o ministério? Vai se escandalizar aí não, hein? 24 anos. 24 anos para eu começar aquilo que Deus tinha me dado. Em 1998. Meu salário mudaram 9 vezes. Isso é um problema sério na Igreja Batista. Crente que quer saber salário de pastor é crente complicado. Cuida da tua vida, meu irmão, porque ele tem como patrão o patrão mais rico do mundo. Crente não é para cuidar da vida de pastor, não. Quem cuida da vida do pastor, primeiro é Deus. E a Bíblia diz assim: horrenda coisa cair nas mãos do Deus vivo. Ore pelo seu pastor, ame o seu pastor, ame a sua pastora, ame a família do pastor. Então, eu levei 24 anos. E nesse tempo, Deus fez revolução na minha vida. Porque Deus tinha um propósito, eu tinha sonho. E gente ria do meu sonho. Um pastor agora que está na primeira da Vila da Penha, ele disse assim: eu ria de você. Eu disse: por quê? Eu chegava lá e você, pastor jovem, construindo um templo daquele, que naquela época, hoje não, mas naquela época era o maior templo da Zona Oeste. Por que você está fazendo isso aqui, rapaz? Quando é que você vai se encher isso aqui? Eu disse: ó, já tive uma visão que Deus vai encher. E a visão diz que eu vou ter que quebrar ele no futuro. Aí os caras riam de mim. Aí eu disse assim para um colega meu que veio de ministério, ele veio me visitar, fazer umas conferências, morreu agora mais ou menos há uns 6 meses atrás. E eu disse para ele, naquele tempo, eu disse para ele assim: rapaz, eu tenho um sonho desde garoto. Qual o sonho que você tem desde garoto? E eu morando em casa da igreja, ganhava 3 salários mínimos. E eu fui comer com ele, não sei como eu arranjei dinheiro para isso, no McDonald's do Carrefour. Até hoje estou pagando aquela dívida. Ele foi comigo, na estrada eu passei em frente a um condomínio mais luxuoso. Eu disse assim: um dia Jesus vai me dar um apartamento aqui. Aí ele disse assim: sonha. Não é proibido sonhar. E ele ironizando, né? Em 1993 entra uma mulher, eu trabalhando num lugar, porque a igreja não podia me sustentar, não é? E Deus, eu sou empregado de Deus, pastor também é de Deus, e a pastora Cris, é Deus que nos sustenta, usa a igreja, mas quando a igreja não pode, a gente faz da nossa tenda, que não é pecado também, não é? Eu fui trabalhar num lugar e uma mulher chegou e disse assim: eu tenho um problema para o senhor resolver, que seu irmão disse que o senhor vai resolver. Eu disse: qual é o problema? Eu tenho um processo na Secretaria de Segurança há 7 anos que ninguém resolve. Eu disse: se ninguém resolve, eu vou resolver? Eu não sou advogado. Mas Deus disse para vir aqui falar com o senhor. Eu disse: a senhora é crente? Eu disse: não, mas Deus disse para falar com o senhor. Sim, aí o senhor resolveu, o que a senhora vai fazer? Eu vou dar os atrasados todinhos para a senhora, para o senhor. Eu disse: vai dar os atrasados? Aí eu pensei, isso aí é uma merreca, né? Tá bom, tá ok, eu aceito. Não vamos assinar nada não, porque a senhora deve ser uma mulher séria. Tá legal, tá bom. Aí, não é? O que o seu marido era? O meu marido era delegado de primeira, da especializada, quase foi secretário de segurança do Rio. Eu digo: epa, a grana é muito alta. O negócio está esquentando. Sim. Aí eu fui lá, não é ela me deu o trocinho, eu cheguei na Secretaria de Segurança, um funcionário estava lá, eu cheguei com um funcionário: ô meu amigo, tudo bem? Nosso Mingão tá demais, né? Malandro, né? Vou dizer que é Vasco. Perco o processo. Aí o cara,
Nosso Mengão é demais mesmo, Mengão, malvadão. Tá bem. Aí eu disse, te dou 5 para tu encontrar um processo que está aí desaparecido há 7 anos. O número do processo é esse. O cara procurou. Só, não está aqui não. Me dá aí o teu telefone, deu o telefone. No outro dia, ó, encontrei. Eu disse, encontrei e vou levar o processo para o senhor ver. Tá legal para trazer aqui, toma 5. Eu disse, olha, vai ganhar mais 5 se você mandar ele para o Tribunal de Contas. Meu irmão, eu não conhecia ninguém. Telefonar para um amigo do meu pai, que eu acho que ele nem mais lembrava do meu pai, e disse, olha, aqui é amigo aí é do gabinete do deputado, aquele que é bandido bom, é bandido morto, como era o nome dele? Sivuca. O chefe de gabinete do Sivuca me atendeu e disse assim, escuta, eu estou com um processo lá no Tribunal de Contas, meu pai foi colega do Sivuca, dá para resolver? Pode deixar que eu resolvo. Ó, telefona para fulano de tal lá, eu telefonei para o camarada, nunca... O processo correu em 30 dias, eu não fui a lugar nenhum, só telefonando. E sabe quanto é que era o processo? 2.300.000. Eu ganhei 2.300.000 e comprei meu apartamento na Barra para frente do mar. Repita comigo, levante a mão. Deus realiza sonhos quando estão dentro do propósito e Ele quer. Dê uma salva de palmas que os teus sonhos estão no propósito de Deus. Sonhar não é pecado, meu irmão. Sonhava. Vamos em frente. José tinha um sonho. E Deus foi preparando ele naquele processo para ele ocupar aquela posição. Você está em processo, meu irmão. Você está no processo de Deus para algo maravilhoso. Então tem coisa que você tem que aprender. Você tem que aprender a ter foco. Tem cara que é uma metralhadora giratória. Ele não tem foco nenhum. Não mata ninguém. Tem que ter foco. Olha lá. Tem que ter determinação. Tem que estudar. Se preparar. Ou se você for empreendedor, você tem que, até para fazer um negócio, você tem que estudar. Uma das causas que esse meu amigo faliu várias vezes é que ele não entendia de tapete e foi para uma loja de tapete. Não entendia nada de lustre e foi botar uma loja de lustre. Não entendia nada de farmácia e foi botar uma farmácia. Você tem que estudar aquilo que você vai fazer. Se preparar. Tem crente assim, não, eu vou domingo à igreja, vou segunda à igreja, vou terça à igreja, porque o Senhor no Enem vai me fazer passar. Aí ele não estuda nada. Aí chega lá, quando vê a prova do Enem, Espírito Santo de Deus, me dê, é aqui ou aqui? O cara não se prepara. Você está se preparando para casar? Eu, para ganhar minha esposa para o meu coração, foram 2 anos e meio orando. Por quê? Porque eu sabia que ela era a mulher que ia me alavancar na vida. A minha esposa me alavancou. Eu, um batista tradicional, e ela uma pentecostal do fogo. Eu sabia, essa mulher de Deus, além de bonita, uma mulher de Deus. Então, meu irmão, 2 anos e meio orando. Tem cara que não quer orar, não quer estudar, não quer ter expertise no negócio, quer prosperar, aí fica. Quantas pessoas... Onde você está? Você está fazendo o quê? Estou vendendo Rinodê, ótimo. Marcado em rede, ótimo, excelente. Depois, o que você está? Eu agora estou fazendo farmácia. Tá bom. E agora? Não, eu agora montei outro negócio. Meu irmão, tu tem que ter foco. Pede a Deus um foco na sua vida. Foco. Quero isso aqui.
Isso é que Deus tem para mim na área emocional, matrimonial, funcional, profissional. Qualquer área a gente tem que ter foco para alcançar. Aí nos diz a palavra de Deus que José era esse cara. E ele tinha um dom. Presta atenção, não vamos espiritualizar. Você tem que descobrir qual é o teu dom. O que Deus colocou dentro de você, o teu talento. Não adianta eu querer... Mas você imaginou, se eu quisesse ser jogador de futebol, eu ia morrer de fome. Eu não jogo nada. Tem gente que... Pastor, eu botei o meu filho. Aonde? Eu botei o meu filho para aprender a jogar futebol. Eu disse, por quê? Meu filho vai ganhar muito dinheiro. Está botando o filho? O filho não tem talento nenhum. Eu fui outro dia ver um irmão. Pastor, vai ver os meus filhos jogar. Meu Jesus. E o pior é que ele botou na cabeça que o filho vai ser o Neymar do futuro. Entendeu? Então, meu irmão, vê o teu talento qual é. Deus quer te abençoar. Deus quer te fazer prosperar em todas as áreas da sua vida. Tem um sonho. Aí o que aconteceu? Deus usou José poderosamente. 7 anos. E como é que se prospera? Primeiro, na área financeira, gasta-se menos do que ganha. O que José fez? Lei do 1/5. Lei do 1/5. Tudo que eu ganhar, vou guardar 1/5. Não é? Tem gente também que é um bobonauta, né? Tá perdendo dinheiro à toa aí. Pastor, eu tô ganhando muito dinheiro. O que você fez, meu filho? Em vez de perguntar a mim, como pastor dele, não, eu botei na pirâmide do criptomoeda. Perdeu tudo. Tem que ir? Então guarda. Coisa segura. Vai guardando. Vai guardando, vai guardando, para você ter liquidez, para você ter dinheiro no bolso, para você comprar algo à vista, para você brigar para o preço ser menor, tempo de vacas gorda, porque vai chegar o tempo de vacas magras também, e você tem que ter alguma garantia, alguma coisa. Tem gente que não tem nada, não tem lis num banco, não tem nada, porque tudo que ele ganha, ele gasta. Então José implantou uma administração. Na vida a gente tem que, para prosperar, plantar uma administração para dar prosperidade, para a gente crescer. Aí veio o tempo de vacas gordas. Quando veio o tempo de vacas magras, ele tinha o quê? Presta atenção. Faz assim comigo. Repita. Ele possuía capital e liquidez. Então, ele fazia o preço que ele queria. Por isso, ele prosperou. Você tem dinheiro, você tem necessidade. Você está aí, na pandemia eu passo por tudo quanto é lugar aí, vejo apartamento. Está barato? Compro e revendo. Eu trabalho 8 horas por dia como pastor e tiro 2 horas por dia para fazer os meus negócios. Não atrapalha em nada. E a igreja tem prosperado. Estou sempre arranjando coisa. Mas tem que ter o quê? Trabalho. Tem gente que... Pastor, eu comprei um livro maravilhoso. Qual é? Como vencer na vida sem trabalhar. Não pode. Tem que prosperar. Olha a lei de José. A lei de José. Foi preparado aquele tempo, 13 anos. Deus deu a ele o quê? Uma visão. Ele se submeteu a Deus. Porque quando a mulher de Potifar, não é? Potifar não, Boitifar, quis pegá-lo, ele saiu correndo. Por quê? Porque ele tinha o temor do... Vamos repetir, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Entendeu?
Princípio da sabedoria. Então, ele foi crescendo. Aí, olha como Deus é maravilhoso. 7 anos de seca. Mais 2 anos, os irmãos aparecem. Aquela família que era disfuncional, desequilibrada, começa agora a se consertar. Eu quero declarar em nome de Jesus que a tua família vai ter conserto. Deus vai te fazer vencer. Porque Deus tem um propósito na sua vida, na sua casa. Conta-se a história de verdadeira. Um homem chegou para assim: pastor, eu estou com um problema na minha casa. Qual é? O problema é sério. A minha sogra é uma caninana. A minha mulher tem compulsão a compras. A minha filha é piriguete. E o meu filho, ele é dependente químico. Beleza de família. Como é que eu vou resolver isso, pastor? Eu vou orar e depois falo contigo. Aí o pastor foi orar. Aí o pastor disse: olha, Deus está me dizendo que alguém na tua casa é Jesus. Quê? Minha sogra não é. Minha mulher não é. Meu filho não é, minha filha não é. Vá para sua casa e trate os seus como que alguém ali fosse Jesus. Tá bom, pastor, vou falar. Aí ele disse assim: eu acho que é mais fácil a minha sogra. Chegou, preparou um café para a sogra. Maravilhoso. Tem muita gente hoje à noite que vai preparar café para a sogra. Deus vai te dar vitória. Aí chegou na porta da sogra: sogrinha. Ela disse: esse é meu genro? Ah, não acredito. O café na mão. Aí ela foi vendo: meu Deus, esse homem está muito diferente. Repita comigo: eu tenho que mudar as minhas atitudes para mudar o meu ambiente. Se eu não mudo de atitudes, eu não mudo o meu ambiente. É lógico. Então eu tenho que mudar. Aí, aquela mulher: eu vou na igreja contigo. Vai, sogra, vamos embora. Ela se converteu. A filha, a mãe, a esposa dele: o que está vendo você com a minha mamãe? Vocês não se davam, agora estão indo para a igreja. Deve ter alguma coisa estranha nessa igreja. Foi lá na igreja, se converteu também. A filha, que também era complicada, começou a ver eles 3 se entendendo. Indo domingo à igreja, foi à igreja, se converteu também. Até que o filho se converteu. Tudo mudou porque aquele que era cristão mudou a sua atitude nos seus relacionamentos interpessoais. Você só muda seu relacionamento interpessoais quando você muda o seu relacionamento intrapessoal. Você com Jesus. Você tem um sonho? Aí a família de José, que era uma família disfuncional, agora ela começa a ser conquistada. Você tem que conquistar. Você tem que conquistar, você tem que trabalhar nessa conquista. Aí o que aconteceu? Os irmãos foram, foi aquele processo todo, que nós já passamos do horário, né? 11 minutos, vou parar de chupar a bala aqui. Vou chupar o botão, vou chupar a bala, né? Para terminar, a gente vê que eles viveram tempos maravilhosos. Foram para uma terra maravilhosa. Tiveram dias maravilhosos. Deus tem esse projeto para a sua vida. E eu declaro em nome de Jesus que hoje você vai entrar no novo patamar. 14 anos aqui é passado. Vamos olhar para o futuro. Deus tem mais para a gente. Deus tem mais para a Igreja Batista, Igreja Renovo.